A cada dia que passa, a tecnologia tem dado um giro. Não é à toa que aqui no Brasil mesmo, nesse último ano de 2023, veio uma leva de novos carros elétricos aqui para o Brasil. Foi até uma surpresa para mim, que estou com esse carro aqui há 1 ano e 8 meses, tá? Vamos falar hoje no vídeo, vamos abordar, acredito que seja o primeiro canal a falar sobre isso, sobre a entrada de conexão AC para todos os carros, todos os modelos, tá? Ele tem diminuído de potência, eu não vejo ninguém falando sobre isso, tá? Vamos falar também sobre os conectores, a diversidade de conectores, tá? E vamos aqui abordar um assunto interessante do carro, os seus inversores que tem no carro, os tipos de tecnologias de bateria. Se vocês são novos, estão se interessando sobre esse tipo de tema, claro, né? Alguns já devem ter comprado ou estão querendo comprar. Então, clique aí embaixo no botão de inscrição e vamos ao vídeo. Os diferentes padrões de tomadas de carregamento para carros elétricos existem devido a uma combinação de fatores históricos, regionais e tecnológicos. Cada padrão foi desenvolvido por diferentes fabricantes e organizações em momentos diferentes, em diferentes partes do mundo. Alguns dos motivos para essa diversidade incluem, vamos falar o seguinte, tá? Historicamente falando, alguns padrões como tipo 1, tipo 2, foram desenvolvidos inicialmente em países como Estados Unidos e a Europa, respectivamente. Isso criou uma base instalada significativa que influenciou a continuidade desses padrões. Por isso que nós vemos aqui uma grande base sobre esse tipo de conector, tá? Diversidade de mercado também é importante, pois a indústria de carros elétricos evoluiu de maneira fragmentada em diferentes regiões. Como resultado, padrões regionais distintos, tá? Para atender necessidades locais, como China, que está tomando o mundo. Então esse padrãozinho aqui tem uma grande parcela também no mundo, tá? México, os países ali da América Central também tem muita conexão GBT. Depois eu vou mostrar para vocês no aplicativo por enxerga que vocês vão ver GBT espalhado pelo mundo também. A tecnologia também é uma evolução. Então, à medida que a tecnologia de carregamento rápido avança, novos padrões surgem, tá? Para poder acomodar requisitos de potência. Porra, mais de 150 kW é muita coisa. Então tem uma comunicação eficiente entre o carro e aquele carregador do eletroposto, tá? Vamos falar sobre isso também, que o inversor trabalha na corrente AC. Competição entre fabricantes. Fabricantes de automóveis e empresas de carregamento desempenham um papel na promoção de seus próprios padrões, o que pode levar à diversidade. No entanto, esses esforços estão sendo feitos para padronizar carregamento de carros elétricos globalmente, tá? Por exemplo, o próprio tipo 2, tá? Que é o IEC 62196, está se tornando amplamente adotado na Europa, e o CCS, que é o carregamento rápido combinado, está ganhando aceitação em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, tá? Para carregamentos rápidos com compatibilidade para carregamento lento junto. E isso ajuda a reduzir diversidade de padrões no futuro. Então, para vocês poderem entender esse tipo de diversidade de conectores aqui, nós podemos lembrar, há 10 anos atrás, a primeira geração do Nissan Leaf que apareceu aqui no Brasil, o Renault Zoe por volta de 2014, tá? Os primeiros BMW i3, tá? Que era até plug-in, incrível, né? Ele andava com um carro elétrico, mas tinha um tanquezinho de gasolina ali para, de repente, fazer você chegar até em casa. Muito interessante, um tipo de tecnologia muito interessante até para a época, tá? E eles aí trouxeram, tá? Principalmente a BMW, responsável, e depois a Volvo, trouxeram o padrão da tomada tipo 2, diferente dessa aqui. Essa aqui é a GBT, tá? E esse tipo 2 aí, por causa um tipo de vontade da empresa em querer mobiliar um corredor para poder fazer com que os seus clientes se sentissem seguros, Volvo e BMW instalaram vários totens espalhados, principalmente eletropostos também. Eles até têm um aplicativo, o Volvo, tem Volvo Cars, que você pode ver as lojas da própria Volvo, onde tem conector rápido de 50 kW ou 100 kW para o próprio cliente. Muitas vezes, outros clientes, você vê vídeos aí de outros usuários, de outras marcas utilizando os totens e nem fazem questão. Outras pessoas de outras marcas conseguem utilizar em viagens. Quer dizer, é uma empresa que teve um padrão mais ou menos de comércio, como a Tesla teve lá nos Estados Unidos, fazer aquele corredor, fizeram um corredor antes de vender os carros. Então os clientes, né, tiveram uma aceitação melhor, conseguiu uma venda mais tranquila para os seus clientes. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil vendem o carro, como esse daqui, ó, padrão GBT.
AC GBT e esse aqui é GBT Fast, tá? Não é CHAdeMO. CHAdeMO é o japonês, tá bom? Então, vou falar uma curiosidade para vocês, ó. Tirando aqui o conector do carro, vocês vão ver que o plug tem esse tipo de formato aqui, ó, tá vendo? É um formato muito parecido com o tipo 2, tá? O GBT. Só que ele é inverso. Quem olha essa tomada aqui, que tá vendo que ela é maciça, a tomada de conexão do tipo 2, ela é o inverso, ela é semelhante à que está aqui no carro. Aí eu não vou poder falar aqui com propriedade quem imitou quem, tá? Mas a tomada do conector que sai do eletroposto é nesse formato aqui. Então elas são inversas, tipo macho e fêmea. Uma curiosidade que eu tô passando aqui para vocês, tá? Tô até esperando chegar aqui um adaptador, tá? Para poder carregar carro também na tomada tipo 2 em casa, aproveitando o meu wallbox que tá ali, tá? Mas vai ser um assunto para um outro vídeo, caso chegue esse adaptador, muito interessante, não foi tão caro, e até resolvi logo comprar isso, porque já está sendo taxado, tá, os produtos, mas vai ficar pior, abaixo de $50. O produto era barato, por uma coisa que eu posso ter em casa no futuro, mudo de carro, entendeu? Essa é a visão, já estou trazendo logo isso, e é muito interessante, vou mostrar para vocês que essa é a natureza deles, eles são macho e fêmea, eles vão se conectar através de um adaptador como uma tomada, ele não é tão caro como aquele de carregamento DC. E falando dessas diversidades de plugs que eu estou mostrando aqui para vocês, eu vou colocar aqui na tela aqui ao lado aqui do meu rosto aqui, os inúmeros da Plug & Share, que é um aplicativo internacional, aí não é um aplicativo brasileiro, é um aplicativo internacional, muito utilizado aqui no Brasil, tá? Um dos melhores, ao meu ver, ele indica onde está o eletroposto, quando você chegar no eletroposto, você baixa o aplicativo para aquele eletroposto, mas ele diz aonde tem, inclusive tem aba de comentários para poder dizer ali se aquele eletroposto está funcionando ou não. O cliente, quando chega lá para abastecer em viagem, ele acaba colocando um comentário dizendo se está tudo ok, se está sendo cobrado ou não. Então é muito interessante, caso você tenha carro elétrico, baixar esse Plug & Share antes de ter outros aplicativos, tá? Deixei para vocês aí ao lado aí o número de conectores que existe no mundo, pelo menos os padrões que estão sendo utilizados mais comumente, tá? E aí, nos primeiros carros que vieram, principalmente aqueles que eu acabei de citar aqui, Renault Zoe, Fiat 500, Volvo, BMW, eles tinham tomadas AC que chegavam a 22 kW, tanto que alguns wallbox de shopping tinham disponibilidade de carregamento em 22 kW. Só que hoje em dia nós estamos vendo carros grandes, SUVs elétricos vindo com um padrão de entrada semelhante a esse carro pequeno meu aqui, com no máximo 7 kW de entrada. Então, por que está acontecendo isso? Tá? É a redução de custo, primeiramente, porque a entrada C depende do inversor que está aqui no capô do carro. Vou cortar aqui mais, vou abrir aqui a tela aqui para vocês poderem ver o inversor aqui. Então, esse aqui é o inversor, tá? O inversor do carro. Não precisam também ter esse medo todo. Estava carregando agora, está com a temperatura média aqui de 45 graus. É o momento que ele mais esquenta, é quando carrega, tá? Inversores, eles não trabalham quente com você andando, tá? No máximo que pode esquentar um pouco mais é o rotor do carro, que está ali embaixo, tamanho de um abacaxi, tá? Ele que transmite a força, tá, para o eixo, mas não diretamente nele, tá? Ele existe uma caixa de redução que está ali atrás, onde é ligada a semi-árvore, ó, lado esquerdo, lado direito dessa semi-árvore, tá bom? Uma caixa de redução, não é uma caixa de transmissão, tá bom? Então, esse inversor aqui, ele passou a reduzir de tamanho. Obviamente, existe uma redução de custo também. Eles vão ficando mais baratos. Mas não é somente isso, porque tem clientes que têm poder aquisitivo para comprar carros caros, Tesla, Volvo e tudo mais, não estão se importando muito com o valor em si do conjunto do carro. Eles compram carros caros, mas também estão reduzindo a potência do inversor para carregar a corrente alternada, pois não há necessidade de você carregar rapidamente um carro em casa. Um inversorzinho desse daqui, mesmo que seja um carro um pouco mais parrudo, tá? Até no máximo, eu vou dizer para vocês aqui, até no máximo uns 70 kW de carro, tá? Audi e-tron que tem 95, mais de 100 kW, esses carros que tem muito mais, não vai dar conta um inversorzinho desse aqui de 7 kWh. Então, com carros abaixo de 60 kW, são carros mais ou menos normais de uso urbano e também de viagem, você com um inversor desse aqui, você vai levar de 8 a 10 horas para carregar numa noite, ou tranquilamente para um usuário comum citadino usar um carro desse.
Geralmente nunca você vai esvaziar um pack inteiro. Nós estamos falando para um pack totalmente descarregado. Não vai haver isso. Então um inversor desse aqui dá conta de meio tanque, entre aspas, tá? Meio tanque, 30 kW, que é o caso desse carro aqui, ter carregado uma noite inteira, tá? Lembrando, 7 kWh em 10 horas vão ter 70 kW, tá? Dentro de um pack de bateria. Então, um carregador desse aqui é tranquilamente usado com Allbox, combinando com Allbox. Não estamos falando de tomada 3 pinos, estamos falando de Allbox. Então, o que acontece com isso? Você reduz o desgaste da bateria. Você aumenta a vida útil da bateria trabalhando também com inversores pequenos. Nós não estamos falando só de economia de custos numa venda de um carro. Nós estamos também falando da educação do cliente. Lembra quando eu falei no início do vídeo que existe uma adaptação? Os primeiros clientes tinham um tipo de comportamento, tá? Que já era bem diferente quando você pega um carro elétrico. A sua vida muda muito, tá? Depois eles estão agora adaptando a pessoa a ter que entender que carregamento de carros elétricos é feito em casa. Não é para ser feito em shopping. Num eletroposto, numa estrada, é uma coisa. Você está em viagem, você vai fazer 1 ou 2 paradas, vai dormir numa pousada, vai chegar numa casa de um parente. Você pode até levar 2 dias para chegar em determinada região do Brasil, para chegar lá. Mas vai chegar com carro elétrico. Não é impossível viajar. Então, é nesse tipo de vídeo que eu estou querendo mostrar para vocês que a adaptação do usuário a um carro elétrico é fácil. Eu sempre falo aqui, antigamente, eu uso até Kodak, é clássico que eu usar Kodak, porque a Kodak é um exemplo mesmo de mudança de paradigma, né? Antigamente a gente revelava filme, então a gente batia foto, nem sabia como é que ia sair a foto, se a foto ia sair queimada ou não, e iria pagar por uma foto queimada. E você não revelava em casa, você ia até um estúdio, e muitas das vezes ali o estúdio dava ali 2, 3 dias para você buscar a foto e você pagava por isso. Hoje em dia não, hoje em dia você bate a foto, eu estou filmando aqui, estou gravando e já estou vendo o que eu estou fazendo, a edição já sai na hora. Então é a mesma coisa com o carro, vocês têm que se habituar que o carregamento do carro é feito em casa. Aí a pessoa que se tiver uma estrutura melhor, uma garagem, eu sei que muitas das pessoas moram em apartamentos, têm dificuldades, às vezes não tem nem quintal nem garagem, mesmo morando em casa. Mas estamos falando de uma maneira geral que as pessoas que adotam esse tipo de mobilidade, tendo uma garagem e tendo onde colocar um wallbox, vai passar a entender que a melhor coisa a ser feita é carregar em casa. Então, nós vemos aqui uma redução de potência. Então, carros novos, SUVs elétricos, estão sendo com a entrada. Muitas vezes você vê aí muitos canais renomados de automobilismo falando assim, nossa, mas esse carro saiu com uma entrada somente de 7 kW. Por quê? Para fazer com que o usuário não frite a sua bateria com 22 kW corrente alternada. Além de esquentar muito, ó, esse inversor aqui, com 7 kW já esquenta 45 graus. Imagina um inversor trabalhando a 22 kW, entrando de corrente alternada, sendo transformado em corrente contínua para a bateria. Esquenta a bateria de qualquer maneira. É como se eu estivesse todo dia carregando no eletroposto. Meio eletroposto mais ou menos, 22 kW, está muito na metade ali do pareamento com 50 kW de energia. Então você vai perder vida útil, tá? Em falar em vida útil de bateria, as tecnologias anteriores eram feitas de íon, tá? Íon lítio, tá? Que é a manganês, cobalto e lítio. As primeiras baterias, alta capacidade de densidade energética, porém elas esquentavam muito, por isso que muitos dos carros não podiam carregar na sua plenitude a 100%, para elas não ficarem quentes, elas ficavam ali extremamente excitadas, então você degradava a bateria também carregando 100%. Então geralmente a pessoa carregava até 80%, não é memória, tá? Não estamos falando de memória, nós estamos falando de encher o pote da bateria. Essa aqui de ferro fosfato lítio, tá? É a segunda geração de baterias, inclusive a bateria Blade é baseada em ferro fosfato lítio com prensada em lâmina, tá? Diminuindo muito mais os eletrólitos. Essa aqui são em pilhas ainda, tem uma quantidade menor de eletrólitos. Essas pilhas não costumam ferver, por isso não se vê mais carro fervendo por aí e automaticamente pegando fogo. Aí você vai falar assim, como é que pode um líquido daquele ali pegar fogo? É muito simples, tá? Óleo pega facilmente fogo? Não, mas quando você esquenta demais, que é você colocar numa corrente ali alternada ou corrente contínua, e injetar 100 kW na sua bateria e ela esquentar ali, o óleo também pega fogo em determinado tipo de temperatura. Então, essas pilhas muito quentes, com eletrólitos, elas pegavam fogo. Então, a tecnologia foi evoluindo para isso, tá? Nós secamos as baterias para ela não pegar fogo.
Essa segunda geração aqui já é bem segura, não tem relato de carro pegando fogo. E a Blade, melhor ainda, tem teste de perfuração da bateria, ela não pega o fogo de maneira nenhuma, tá? Mas essa tecnologia aqui já é muito boa. Você consegue injetar altas cargas, por isso que foi aumentando a demanda de conectores de corrente rápida, onde o eletroposto injeta muito rápido no carro e elas conseguem aguentar ali a sua plenitude. Você pode carregar até 100%, tá? E aí é por isso que sumiu no display dos carros mais novos, inclusive esse aqui meu, tá? Ele como experimental, ele saía ali a faixa de carregamento, mas já com a bateria de ferro fosfato, não tem o porquê dele ter teto para carregar. Inclusive, nesse tipo de tecnologia aqui, não é interessante carregar pela metade. É interessante carregar na sua plenitude, que todo o corpo fique cheio, tá? Um dado muito importante de passar aqui para vocês. Ferro fosfato, Blade, essas coisas, elas são interessantes de trabalharem sempre mais cheias do que vazias. Por isso, a engenharia também aperfeiçoou a gestão térmica de algumas baterias, algum tipo de modelo, tá? Perdeu-se densidade de energia, mas ganhou-se vida útil. E por isso estão explorando novos tipos de materiais e designs, como a Blade, tá? Com ferro fosfato lítio, que estão evoluindo para bem próximo de estado sólido, como a tecnologia Blade que eu estou acabando de falar, tá? Potencial para revolucionar a indústria de veículos elétricos, tá? Essas últimas agora têm capacidade maiores de ciclos, podendo ultrapassar 4.000 ciclos e por quase inexistência de eletrólitos não pegam fogo e são extremamente resistentes a grandes cargas de eletricidade. Por essa evolução das baterias, agora já existe até mesmo no Brasil eletropostos com capacidades superiores a 150 kWh. As baterias de sal ou baterias de sal fundido são uma categoria emergente de tecnologia de bateria que tem sido explorada como uma alternativa promissora para carros elétricos e sistema de armazenamento de energia. Elas diferem das tradicionais íons de lítio em sua química e design. Baterias de sal geralmente utilizam sais fundidos com eletrólitos em vez de líquidos ou géis. Com isso, as baterias de íon lítio vão cada vez se afastando, tá? Essa abordagem tem várias vantagens, incluindo maior segurança, estabilidade térmica, igualmente as de ferro fosfato. Além disso, é importante ressaltar que elas têm menos potencial de armazenar grande quantidade de energia, tá? Tornando mais adequadas para aplicações em armazenamento de energia em grande escala, como estações de recarga de sistemas off-grid, como solar e eólica, tá? É o grande contratempo, tá? Já que tem menos densidade energética, tá? Ocupa maiores espaços nos projetos, e isso que tem sido o seu maior impedimento nos carros elétricos agora, tá? Inclusive tem uns vídeos lá fora, tá? Desse modelo aqui do EJS1 rodando com bateria de sal, tá? É interessante lá, a marca não é JAC, é Sol, é a junção entre JAC e Volkswagen, já tem um modelinho desse aqui rodando de sal, só que ele tem menos autonomia, acho que no máximo 200 km, mas já é o início. Então, para vocês aí que estão chegando agora na mobilidade elétrica, que já tem carro elétrico, tá? Se vocês gostaram do vídeo, se vocês são novos e estão procurando entender sobre esse tipo de tecnologia, tem muito material interessante aí. Vou deixar uma lista de vídeos aqui, ó, acima ao lado aí, para que vocês possam clicar lá depois e ver, tá? E se são novos, não esqueça, clica aí embaixo no botão de inscrição, é de graça, só ajuda o canal a ganhar relevância, tá? Compartilhe o vídeo para familiares, tá? Se gostaram do conteúdo também, comentem aí embaixo, falem o que vocês acham, falem o que vocês estão acontecendo com a vida de vocês, se mudou alguma coisa, tá? Lembra aquilo que eu falei, antigamente a gente revelava foto na rua, agora a gente revela foto em casa, tá bom? Vou deixar 2 vídeos aqui para aumentar o conteúdo técnico de vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.